Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flangoli. No calor da campanha, temas candentes como redução da maioridade penal, prisão de ativistas das manifestações de rua, denúncias demolidoras de imagens ocupam o centro do debate eleitoral. O nosso convidado hoje é o advogado jurista Miguel Reale Júnior, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, doutor Miguel Reale, por estar conosco. Bom, eu vi um artigo do senhor antes do início da Copa, em que fazia um destaque sobre um imenso desalento que existia no país, aparecia nas pesquisas, e que o senhor acreditava que tendo a Copa, aquela festa saudável da Copa do Mundo, não poderia mudar esse ânimo, mas a Copa deu no que deu. Eu quero saber hoje o seu olhar, qual é? A população está chorando sobre o leite derramado ou já está tocando sua vida e de olho no futuro e no debate eleitoral? Bom, Maria Lídia, primeiro é uma satisfação estar aqui e essa sua pergunta é interessante porque no artigo eu fazia a esperança, dizia, da esperança de que durante a Copa a população brasileira viesse a estar envolvida pelo campeonato. E isso efetivamente acabou por acontecer, né? Mas antes havia um desânimo com a perspectiva da Copa, como se a Copa fosse resolver os problemas brasileiros. E a população estava certa, porque terminou a Copa, ela correu bem fora para a nossa seleção, mas a Copa, como espetáculo, correu bem e voltou-se à situação, à realidade. E a realidade não é absolutamente boa para o povo brasileiro, ou seja, os índices econômicos são extremamente negativos, há uma redução de atividade econômica, de atividade industrial, há uma perspectiva eventual de desemprego, ou seja, a realidade está batendo a porta. E o brasileiro está muito consciente de que não é com pão e circo que ele vai se satisfazer. Agora, essas manifestações em que as pessoas vão às ruas, o clamor das ruas é manifestação de temor, de apreensão, é insatisfação ou é resultado também de manipulação, de impor interesses político-eleitorais? As manifestações de junho do ano passado não surgiram como manipulação de grupos políticos do ano passado. E nem deste ano, na verdade, as manifestações que estão ocorrendo são muito limitadas perto das manifestações que ocorreram no ano passado. Mas todo o desencanto, toda a preocupação da população em geral que participou daquelas manifestações espontâneas continua. Só não tem ido às ruas. Mas ela continua, ela está latente. Essa insatisfação me parece muito presente. Insatisfação que não é apenas com a economia, é a insatisfação com o clima em geral do país. Ou seja, a insatisfação com o fato de se ter, de certa forma, legitimado ser esperto, ter legitimado ser cafajeste. O Silvio Abreu, uma vez, numa entrevista à Veja, revelou que nas novelas antes ele tinha que fazer com que o herói, com que o honesto, com que a pessoa boa vencesse. E hoje ele estaria aqui mudando, fazendo com que o canalha vencesse, porque a esperteza virou um valor nacional. Mas acontece que essa sociedade está cansada disso. A sociedade está exausta com relação a esta falta de valores positivos. Eu creio que é isso que transita um pouco por todo o país, em quaisquer das classes sociais. Agora, os ativistas, vários dos ativistas destas manifestações de rua foram presos com acusação de formação de quadrilha armada. Como é que o senhor vê essas prisões? Esse tipo de atividade, com essa acusação, é razão para se colocar na cadeia essas pessoas? Cadeia é para ativista? Não, a cadeia ativista precisa saber o que nós vamos entender por ativista. Se ativista for aquele que sai à rua para fazer manifestações que ficam limitadas à sua opinião, isto efetivamente não se coloca dentro da repressão penal. Mas se os ativistas
vão além do plano da manifestação das suas posições, das suas ideias, para transformar essa manifestação numa agressão a pessoas e a bens públicos e privados, aí deixou de ser ativismo, porque não se está defendendo uma ideia, não se está propondo uma solução para o país, quebrando vidraça de loja ou indo em cima de um prédio público. Aí a questão deixa de ser de manifestação para ser de arruaça grave, porque coloca em insegurança a população, coloca em insegurança o patrimônio público, muda o viés. Os conselhos populares, a presidente Dilma, num decreto, e isso gerou aí uma grande polêmica, inclusive no Congresso Nacional, ela sistematizou os conselhos, ampliando e colocando de uma forma que traz para alguns a apreensão. O senhor fica preocupado com o decreto da presidente sobre os conselhos populares? Na verdade, creio que as questões não estão ainda bem claras, bem examinadas na sua inteireza. Por quê? Porque conselhos, existem no Brasil conselhos de participação na administração pública a mãos cheias. Nós temos hoje quase, levando em conta os municípios, 40 mil conselhos no Brasil. O problema não é o conselho ter receio de que existam conselhos com relação a cada uma das questões que são tratadas pela administração pública e ter receio de que existam os conselhos como meios pelos quais a administração fica sabendo o que está acontecendo na realidade, quais são as soluções viáveis. O Montoro tinha como lema da sua administração em São Paulo descentralização e participação. Então, por exemplo, ele criou a descentralização da merenda escolar. Eu, junto com isso, o conselho da merenda escolar em cada município. Cada município ia saber, por via dos consumidores, dos pais e mestres, dos fornecedores, qual era a comida apropriada, qual era a comida mais própria. Gerar tanta polêmica? Então, não temos que ter medo de conselho, porque conselho realmente democratiza a participação. Nós temos que ter receio quando todo esse conjunto de conselhos passa a ser dominado e centralizado, ao invés de descentralização, centralização, que é isso que o decreto faz. Ele centraliza, coloca todos esses conselhos sob a coordenação, o controle da Secretaria-Geral da Presidência. Então, na verdade, o que se faz é um aparelhamento da sociedade civil, é um domínio da sociedade civil. Ao invés de expansão democrática, existe uma concentração de domínio e de poder. E o senhor acredita que isso possa passar por debate ou mesmo chegar à reversão? Sim, porque a própria Câmara dos Deputados está para votar um decreto pelo qual anula esse ato normativo do Executivo. Terminando a nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar. O seu Palmeiras perdeu ontem para o principal rival, o Corinthians. Doeu tanto quanto o 7-1 para a Alemanha? Não doeu tanto, porque ainda tem a perspectiva de melhorar ao longo do campeonato, com novas contratações e com um técnico argentino que vai pôr bastante rigor. A esperança é a última que morre. Muito obrigada, uma boa noite.